Estamos de volta, gente, para mais um episódio do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje nós estamos no nosso 31º episódio falando um pouquinho sobre a matemática no vestibular da UES. Hoje, dia 9 de maio de 2026, com a presença ilustre do professor Antônio José de matemática. O professor Antônio José, gente, ele é formado em matemática, com especialização em matemática financeira e geometria e com mestrado na UFC ainda por concluir. Ele também é aposentado da Caixa Econômica Federal. Tudo bem, Antônio José? Como você está? Tô bem, muito obrigado pelo convite, viu? E estamos aí para falar sobre a UES. Show! O Antônio José, gente, é conhecido, quem já foi aluno dele sabe que ele é conhecido como ligeirinho, porque ele anda bem rápido mesmo, viu? E escreve rápido também, né? Na lousa. Quantos anos, Antônio José? São 42 anos de magistério. Comecei com 19 anos do Colégio Juvenal Galeno, que hoje é o Agnus, em 1984. Certo, então você está com 61 anos, é 62, isso? Completei 62. Pronto, 62. E mais de 40 anos de magistério, não é isso? Isso. Atualmente, Antônio José, você está lecionando em quais escolas? Atualmente eu estou pelo Estado, no Mariano Martins e também no São Francisco do Canidezinho e, no particular, no Lourenço Filho. Pronto, escola é essa que... mas faltou um, ó. Eu estou também num cursinho gratuito, né, da prefeitura, lá em... Como é o nome do local lá? Conjunto Esperança? Conjunto Esperança, isso. Exatamente. Pois é, inclusive até teve um dia que você me falou que estava lá. Eu acho que era sexta-feira, né? Porque o dono lá do cursinho, ele foi meu aluno, né? E ele gostava muito de mim, aí me fez o convite e eu aceitei de bom grado para ajudar os alunos que estão, nesse momento, precisando, né, de um apoio. Então, eu dou uma aula por semana para eles lá e fico muito feliz. Show de bola. O Antônio José, gente, trabalha comigo lá no Colégio Lourenço Filho, né? Inclusive, deixa eu lembrar aqui, para a gente quebrar um pouco o gelo, alguns anos atrás nós demos um aulão, Antônio José, juntos, e nós estávamos caracterizados de jogadores, né? Você de jogador do Ceará e eu de jogador do Ferroviário, não é isso? Isso, com certeza. Como é que foi esse dia? Foi bom demais, ó. Aliás, sempre tem os encontros lá do Lourenço Filho, né? Todo final de ano tem os jogos, é muito bom. Há 2 anos já seguidos que eu faço um gol, viu? Ainda bem, né? Vamos ver se esse ano agora eu ainda faço também, né? Pronto. Lá no jogo dos professores, né? Exatamente. Meu amigo, e está rolando agora, né? De abril para maio, o vestibular da UES. Tivemos aí no dia 26/4, 26 de abril, a UES fez a primeira fase do seu vestibular e teve lá a prova de matemática, de modo que 2 questões foram anuladas, né? Me fala um pouquinho dessa prova. Como foi essa prova? Você achou fácil, mediana, difícil? E a UES, enfim, não teve zelo nessa elaboração? É porque é o seguinte, a UES, ela sempre coloca a prova com muito conteúdo, né? Você tem que saber muito conteúdo, tem que ter para poder dominar a prova. Então, essas 2 questões anuladas são de matérias que algumas escolas têm até no currículo, mas não sei se dão ou não dão, mas que são cobradas pela UES. A UES cobra tudo. E essas questões foram de elipse, e se eu não me engano era elipse, e a outra de números complexos. Mas as 3 primeiras questões da UES foram de elipse, polinômio e números complexos. Coisas que são pouco vistas nos colégios. Alguns colégios dão aqui e acolá, né? Mas nem todos eu acredito que não dê esse tipo de matéria. Então, causa uma dificuldade muito grande ao aluno na hora de resolver a prova, né? Então, quer dizer que a UES cobra mais conteúdos do que, por exemplo, se comparássemos com o Enem? É porque o Enem é o seguinte, o Enem é mais voltado para contextualização, né? Para o cotidiano. A UES não, ela quer saber se você sabe realmente matemática.
Entendeu? Ela cobra isso de você, porque é uma ciência exata, então os textos são curtos, mas o cálculo pode ser muito grande. Já o Enem, não. O da Enem é o texto imenso, mas o cálculo pode ser pequeno. E no Enem, você pode fazer uma interpretação de texto, você pode usar uma regra de 3, uma porcentagem e conseguir se livrar da questão, né? Mas a UES não. Se você não souber da questão, fica difícil você começar e pelo menos desenvolver e terminar a questão. Pronto. E já projetando para essa segunda fase. Essa segunda fase ela vai ocorrer nos dias 24 e 25 de maio. Nós vamos tentar colocar esse episódio antes, inclusive com os cortes, né? Para os alunos verem mais ou menos como é essa projeção. E eu vi que nos últimos anos, Antônio José, alguns assuntos são importantes. Eu vou citar aqui alguns, aí você poderia fazer o comentário. Por exemplo, funções, geometria analítica, análise combinatória, probabilidade, progressões, sequências, matrizes determinantes, geometria espacial, trigonometria. Esses assuntos realmente a UES gosta. Como é que ela cobra? O que é que você projeta para essa segunda fase? Olha, a segunda fase da UES, ela te cobra e te mostra o quão ela é exata, o que ela precisa, o que você precisa para participar da prova da segunda fase. Aí que você tem que ter muito conteúdo, né? Tem que ser um aluno aplicado, estudioso em matemática, tá entendendo? Para poder desenvolver as questões. Principalmente porque ela cobra toda a matéria, ela divide muito bem a matéria, né? Divide em logaritmos, funções, divide naquelas matérias que eu falei para você que não costumam cair, né? Mas não costumam ser dadas nos colégios, mas são cobradas por eles, né? Por exemplo, binômio de Newton, olha, elipse, hipérbole, polinômios, equações algébricas, números complexos. Então são matérias que não são vistas por muitos colegas normalmente, mas são cobradas pela UES. Ele quer que você saiba praticamente de toda a matéria da matemática. E a segunda fase, ela é muito objetiva sobre isso, né? Eu creio que pelo fato de ter 20 questões, então dá para abordar um monte de coisa, né? Com certeza. Cada matériazinha dá para ser abordada, né? E ele faz isso muito bem, viu? Ele desenvolve E outra coisa, todos os anos as questões da UES são bem parecidas com anos anteriores. Uhum. Ou seja, se você pegar provas anteriores da UES para resolver, você vai notar que muitas questões são muito parecidas, entendeu? Então você automaticamente vai até se desenvolver melhor na questão. Você aconselha nesse lance de resolver provas anteriores e treinar essas resoluções detalhadas, que são estratégias de fato eficientes, você aconselha a fazer quantas provas anteriores, mais ou menos? Olha, eu acho que o máximo possível você tenta fazer, né? Pega as provas de 5, 6 anos atrás e manda brasa. Ou seja, umas 10 provas, né? 10 provas seria ideal, né? Por ano, né? Por ano são 2, aí vezes 5 dariam 10 provas. 10 provas. Show de bola. E essas questões, Antônio José, trabalhosas, me explica aí, me dá aí um exemplo de uma questão que o indivíduo precisa desenvolver bem. Tipo, você escolhe aí um assunto e precisa realmente desenvolver bem essa questão. Olha, eu vou dizer para você que geometria plana da UES é terrível. Uhum. Porque, primeiro, eles não dão o desenho da figura. Não dão. Aí você tem que desenhar. Você tem que desenhar. E muitas vezes o aluno não sabe desenhar nem interpretar, porque tem que interpretar. E eu sou a favor sempre que nas geometrias plana, analítica e espacial, você desenha a figura para você saber realmente o que é que você está fazendo, o que é que você vai calcular.
E a geometria plana da UES, ela é muito difícil, porque abrange alguns teoremas que você não vê no seu cotidiano, como o teorema de Pitágoras, teorema de Tales, esses aí você vê, né, no cotidiano, na escola. Mas às vezes aparece um teorema de Ptolomeu, uma relação de Stuart, sei lá, alguma coisa diferente do que você vê normalmente. Por isso a prova da UES se torna um pouco mais complicada, mais difícil, né? A disciplina de matemática, ela é uma disciplina que é específica para os cursos da área de exatas, né? Então, e algumas áreas afins também, né? Que estão perto da exata. Isso. Então, por exemplo, lá na UES nós temos o próprio curso de matemática, o curso de física, ciência da computação. Você acha que um aluno bem preparado das 20 questões, pelo padrão de prova da UES, ele precisa fazer o quê? Umas 10, 12 questões? Ele está bem? No mínimo 10 questões. Das 20? Das 20, no mínimo. Se ele conseguir fazer o máximo possível, melhor ainda, né? Porque dependendo do curso, se bem que a UES, a pontuação é igual para todas as questões, né? É diferente do Enem, tem o TRI, não é verdade? Isso. Que se você fizer uma questão difícil, errar uma questão difícil, acertar uma fácil, tem uma nota. Se você errar a difícil e acertar uma fácil, tem outra nota, né? Uma pode cair, pode deixar você lá para baixo, e a outra faz com que você suba. Já a UES não, ela é cobrada, a pontuação é igual para todas as questões, né? É por esse motivo que muitos alunos gostam do vestibular da UES, porque acham que essa forma de pontuar é justa, é mais justa, né? Digamos Exato. assim, né? E eu prefiro a UES. Nesse Entendeu? sentido, Nesse né? sentido, prefiro. Massa. Meu amigo, me diga uma coisa. Me diga aí uma estratégia que você faz na sala de aula que você acha que surte muito efeito. Tipo assim, você dá lá um conteúdo, já joga um TD, ou então manda as questões através dos alunos, seja pela via digital. Qual é uma estratégia assim que você diz assim, pronto, essa estratégia aqui eu sempre tenho que usar porque de fato surte um bom efeito? Bom, primeiro, antes na hora que eu vou comentar e dar uma aula, eu coloco toda a teoria no quadro. Eu sou um pouco antigo, né? O pessoal chama de antiquado, né? Mas eu gosto de colocar toda a teoria. Depois, segundo passo, eu explico a matéria. Terceiro passo, quando eu vou para os exercícios, eu começo a resolver 1, 2, aí já passo um terceiro para ver se a turma consegue fazer sozinha. Se eles não conseguirem, aí a gente continua. Porque eu tenho um pensamento do seguinte, que só aprende matemática se você resolver muitas questões. Não adianta decorar a fórmula, não adianta. E o ideal numa escola era que se tivesse tempo para você demonstrar como aquelas fórmulas chegaram, isso aí seria o essencial, seria fabuloso para o próprio aluno. O problema é que a gente não tem tempo nenhum e joga a matéria rápido e resolve exercício rápido e isso prejudica o aluno, né? Se tivesse um tempo para a gente, na hora que tivesse falando sobre o teorema de Pitágoras, digamos, e aí você fizesse uma demonstração de como chegar ao teorema de Pitágoras, de como o matemático fez um pensamento daquilo ali, cara, pode ter certeza que muita gente iria gostar e muito mais de matemática, viu? Pode ter certeza. Porque o aluno não necessitaria decorar a fórmula, né? Se ele, na hora, esquecesse, ele faria a demonstração daquela fórmula, né? Exato. E desenvolveria na hora e teria mais condições. Você falando aí na questão dos exercícios, quanto mais exercícios, melhor. Né? Antigamente usava-se muito, eu não sei se usa ainda, o Fundamentos da Matemática Elementar. Usa-se. Excelente. Alguns cantos, né? Mas os Fundamentos da Matemática Elementar, se eu não me engano, tem 11 volumes agora. Excelente para você aprender matemática. Excelente, viu? Só que por conta da questão do tempo, normalmente o aluno fica
tem apenas como material didático aquela apostila, né? De algum grupo, né? Se bem que os elementos de matemática elementar, ele é um pouco pesado, às vezes na teoria, às vezes nos exercícios, né? Mas é bom, porque é o seguinte, as apostilas, eles teriam que começar com exercícios fáceis, depois passarem para os médios e, por último, os difíceis. O problema é que muitas apostilas começam logo com exercícios já difíceis. Isso o aluno já sente, né? Eles têm que fazer uma apostila que comece com fácil, depois vai para o médio e depois para o difícil. Aí, com certeza, teria muito mais lucro, viu? Uhum. Pois é. Essa é uma questão ainda que eu acho, Antônio José, um tanto quanto de discussão, de debate entre os professores, né? Sim. Tem professor que acha mais interessante misturar as questões, Sim, de uma forma geral, com relação ao grau de dificuldade. Já tem professor, não. No seu caso, na sua disciplina, acha melhor ir devagarinho, né? Exatamente. O aluno aprendendo ali o básico, aí depois passa para uma questão já que necessita de um raciocínio maior. Exato. E, por fim, aquelas questões que antigamente se chamavam questões de desafio. Desafios. E outra coisa, viu? Eu gosto de começar pelas fáceis, médias e depois difíceis, porque na sala de aula eu sei que tem alunos bons que sabem resolver as fáceis e as médias. Porém, existem muitos alunos que não têm a mesma capacidade do outro. Então, eu começo do fácil, depois vou para o médio ou para o difícil. Porque para tentar igualar todo mundo, né? Porque se eu chegar logo com a difícil, só aquele aluno que é bom, ele vai amar. E os outros vão ter problemas, pode ter certeza. Uhum. Assim, numa turma de 40 alunos, você acha que, de uma forma geral, tem quantos alunos assim que realmente detonam a matemática, assim, gostam da matemática? Depende da escola, depende da classe, né, da sala de aula que eu estou falando, né? Numa turma boa, digamos, uns de 40, você de 40. De 40, acho que uns 10 são muito bons. São bons. Uhum. Aí uns 3 são muito bons. Uhum. Né? Mais ou menos isso aí. Pois é, a matemática, enfim, a gente vê muito, os pais muito preocupados, a questão do reforço escolar, né, Antônio José? Porque realmente muitos alunos sentem dificuldade, né? Olha, para você estudar matemática, você tem que começar com a matemática básica, né? Regra de 3, porcentagem, juros simples, razão, proporção, números proporcionais, escala. A matemática base, pelo próprio nome já está dizendo, vai te dar uma base para as outras matérias. Uhum. Outras coisas importantes, potenciação, radiciação, produtos notáveis de fatoração, equação de primeiro e de segundo graus. Se você conseguir dominar essas matérias que eu falei agora, você vai chegar num logaritmo bem, porque o logaritmo exige potenciação e radiciação, além das suas propriedades, é claro, né? Você vai chegar num polinômio muito bem, porque o polinômio fatorado, quando você fatora um polinômio, né, ele se torna um produto notável, dependendo do grau, entendeu? E equação de primeiro grau, equação de segundo grau, você resolve qualquer questão de geometria plana, de trigonometria. Quando a fé aparece uma equação de segundo grau, aparece uma equação de primeiro grau, aparece uma soma de frações, uma multiplicação, e o cara não sabe. Ou seja, se ele não sabe a base, como é que ele vai saber a parte final? Não é verdade? Uhum. Entendi. A minha filha gosta muito de matemática, né? Inclusive tirou boa nota agora, foram as primeiras provas dela, ela está na primeira série do fundamental, e eu estou tentando arrumar um tempo à noite para justamente auxiliar nas tarefinhas. E eu acho assim, o raciocínio na matemática, ele é fundamental. Se ela tiver um raciocínio lógico, né? Exato. Souber ali a tabuada logo no início, ali o aluno desenvolve fácil, aí daqui a pouco vai fazer uma Olimpíada de Canguru, né? E é tão boa a Olimpíada, né? Que é uma matemática diferente, né? Uhum. Ela é diferente da tradicional que você estudou no colégio e tal. É uma preparação à parte, né?
Alguns desenvolvem um raciocínio lógico bem mais rápido para esse tipo de prova, né? Lá em casa são 5 filhos. São 3 contadores, os 3 mais velhos, né? Tem um pouquinho de matemática nele. Aí tem o 4º filho que está fazendo mecânica no IFCE. E eu tenho uma pequenininha vai fazer 7 anos agora, a Ana Sofia, que é a mãe dela, que também é professora de matemática, a professora Lidiane, né? Ela quem trabalha todos os assuntos com ela, deixando ela fazer sozinha as coisas, que isso é o principal. Você pode ajudar? Pode, mas você deixa primeiro que o aluno tente sozinho a questão. Use o raciocínio lógico dele. Depois é que você pode dar uma ajuda. A questão da autonomia, deixar o aluno... Exatamente. Autônomo nesse sentido. Autônomo nesse sentido. Eu acho que na vida, né? Na vida você tem que ensinar a pessoa a se virar sozinho. Porque não adianta você estar sempre ali ao lado, querendo fazer pela pessoa, porque aí você vai prejudicar essa pessoa. Pode ter certeza. Ela vai ficar dependente. Dependente. Exato. Voltando para o UES, meu amigo, eu estava vendo algumas questões sobre geometria, por exemplo, e as 3 geometrias caem, né? Com certeza. Espacial. Principalmente na segunda fase. Primeira fase pode cair uma de plana, uma de analítica ou de espacial. Pode cair as 3, mas não necessariamente, né, as 3. Mas pode cair uma de plana, uma de analítica e uma de espacial. Agora, a segunda fase sempre cai, né? É muito difícil não cair uma questão de cada um desses assuntos aí. Quando eu era aluno, eu achava mais difícil a analítica. Era? A analítica. A plana, na época, né? Mais ou menos metade da década de 90, há uns 30 anos atrás, plana, eu desenrolava alguma coisa. Espacial, o lance das fórmulas, se você lembrar, já é meio caminho andado. Mas a analítica, rapaz, eu tinha uma certa dificuldade. Poxa, deixa eu dizer uma coisa, ó. A plana é base para analítica e para espacial. As fórmulas espaciais são deduzidas pela plana. As fórmulas de analítica também. Então, a plana é a base das outras 2 geometrias. E outra coisa, no exercício de geometria analítica, se você colocar os pontos no sistema de coordenada cartesiano, você vê a questão, o cara fala dos pontos, você cria os pontos, aí você vai ter uma visão bem melhor para a questão. Pode ter certeza disso. E o que eu sempre digo, geometrias, seja qualquer uma delas, não é só fórmula. Tem que ter muita visão para da figura e da interpretação, né, de como começar a questão. Verdade. Pois é, eu na época eu até lembro com uma certa nitidez isso, né? Eu desenrolava plana com uma certa facilidade. Mas não sei por que a analítica, não sei se é porque eu estudei pouco, enfim. Mas nunca foi a disciplina difícil para mim, não. Até porque eu fazia parte também da Olimpíada de Matemática e gostava muito, né? Gostava demais. Antônio José, no dia da prova de matemática da segunda fase, por exemplo, o aluno que vai fazer para a área de exatas, eu creio que as específicas sejam matemática, química, física e redação. São 2 dias, né? Exatamente. No dia de matemática, você acha que existe, pelo fato de a prova ser trabalhosa, existe tempo hábil para fazer essa prova? Olha, ótima pergunta, viu? O tempo da UES é diferente do tempo do Enem, né? O Enem são aproximadamente 3 minutos para cada questão. Não necessariamente assim, porque no Enem existem questões que você resolve em segundos. E aqueles segundos que sobraram vão ser usados para uma questão mais difícil que custe mais tempo. Aí, quando você faz a média aritmética entre as 45 questões e o tempo, vai dar aproximadamente 3 minutos por questão. Mas não é que seja 3 minutos necessariamente exatos. Agora, a UES, você pode empancar numa questão e não conseguir fazer a questão, e já pula para outra. Ela cobra muito e ela tira muito o teu tempo, principalmente para as outras matérias. O perigo é esse da UES. Exato. Então, a dica é justamente pegar aquelas questões
mais fáceis, né? Ali que o cara dá uma olhada e já vai. Exatamente. Já Aí depois vai você pra já cima. passa para outra. Por último, deixa as que você acha que é mais difícil. Ah, mas como é que eu vou saber? Então, você tem que se conhecer, né? No Então, você começo chegar da no questão- começo da questão, você já se conhece. Você pega a questão, opa, isso aqui eu posso desenvolver, eu já vi. Então, por isso que é bom resolver questões e provas anteriores. Eu tenho, né, uma apostila de todas as provas da UES resolvidas à mão por mim. As do Enem, as da URCA, Unifor Medicina, matemática básica. Eu resolvi criar isso porque eu via que os livros, eles trazem poucas questões. Com exceção do matemática elementar e de alguns outros, né? Os 7 autores, é o novo. Mas foi o que eu fiz. Eu fiz um livro de matemática básica, explicando a teoria, o assunto, bem de todos os níveis, bem básico. Depois vai aumentando o nível também, e que sirva para a Olimpíada, para ITA, para tudo. Depois eu fiz o quê? Eu coloquei 50 questões por assunto. Ou seja, Massa. você aprende na marra. Então, totalizando umas 1000 questões na apostila. Eu chamo de apostila porque não é como um livro, né? Então, as provas da UES, eu resolvo todas as provas da UES de primeira fase. Não fiz ainda as segundas fases por causa de tempo mesmo, mas eu gosto de resolver. Então, ajuda demais ao aluno. Principalmente quando você pega a prova e vai tentar resolver sozinho. Tem uma dúvida, aí você abre a apostila. Eu sei que tem na internet. Só que na internet, alguns sites são perigosos, outros sites as coisas vêm erradas, entendeu? Tem que procurar aqueles sites que são corretos, não é verdade? Que são, como é que eu posso dizer? Confiáveis. Fidedignos. Exatamente. Então, mas eu prefiro estudar ali do lado, com um livro ali do lado. Bem melhor, viu? Exato. Então, deixa eu entender. É uma apostila que é por assunto. É isso? A minha por vestibular? Por vestibular. Por vestibular. Cada ano, na prova de matemática, digamos, 2012 da UES, 2026.2, que eu estou terminando agora. Então, eu coloco a prova e toda a solução, primeiro dizendo qual a matéria que foi utilizada naquela questão, o desenvolvimento da questão todinha e, por último, eu coloco o gabarito. Massa. E eu procuro fazer de maneira... eu tento fazer de maneira diferente, porque tem outros colégios que também resolvem, outros amigos meus, grandes professores de matemática, aí, que, aliás, alguns outros foram meus alunos, né? Pode ter certeza disso. E que resolvem. Então, eu procuro fazer de maneira um pouco diferente, porque a matemática é linda por isso. Porque você tem 1, 2, 3, N soluções da mesma para chegar à mesma resposta, né? Então, eu procuro fazer diferente exatamente para não dizer que é plágio. Copiou de fulano, copiou de ciclano. Não. É claro que existem algumas questões que amarradas, que quase não dá para você diferenciar uma da outra, né? Na solução. Mas eu procuro resolver de maneira diferente para não dizer que foi plágio. Massa. E, meu amigo, me diga uma coisa. A UES também gosta de utilizar na segunda fase, ela gosta de misturar conteúdos, tipo, na mesma questão... A questão predominantemente é sobre um assunto, mas no meio da questão, no meio da resolução, você precisa saber de outro assunto. Ela gosta de fazer isso? Com certeza. Às vezes, tem questões da UES que você começa com logaritmo, aí precisa de um produto notável, precisa de uma potenciação, termina numa equação de segundo grau. Quase todas as questões da UES são desse jeito. Não vou dizer todas não, mas um percentual, digamos, de 30%, 40%, mais ou menos isso, são utilizados com várias matérias diferentes numa mesma questão. Massa. Muito bom, meu irmão. Nós estamos em maio e a segunda fase está aí em cima, né? Sim. Normalmente quem está muito preocupado com essa segunda fase, obviamente, são os alunos de cursinho, né? Que já terminaram o ensino médio. Exato. E estão aí realmente brigando pela vaga. O aluno que está no terceiro ano, no segundo ano, por exemplo, ele é treineiro. Ele só está ali testando. E eu costumo dizer para eles, Antônio José, que
a cada vestibular da UES, se ele melhorar tipo 10%, ele passa para uma situação muito boa. Tipo, digamos, ele na primeira fase fez 50 questões, né? Aí ele vai ser treineiro de novo. Aí no próximo vestibular, se na primeira fase ele fizer 55, ele está realmente evoluindo. Melhorou, né? Melhorou. E na segunda fase, eu costumo dar o conselho para os treineiros de colocar um curso menos concorrido para ele ir para a segunda fase e sentir a segunda fase. E quando ele for fazer o vestibular realmente valendo, né, para o curso que ele quer, que normalmente é um curso de maior concorrência, ele realmente ter a noção de quantas questões ele vai fazer, né? Exato. Aí eu te pergunto nesse sentido, você acha que ser treineiro, né? No caso, um aluno que está ali no final do segundo ano ou no terceiro ano, e colocar um curso mais um curso assim, tipo, menos concorrido, realmente vale a pena? Ou pode acontecer de a UES de vez em quando fazer uma prova complicadinha, fora do padrão, tangenciando? O que é que você acha? Normalmente ela faz uma prova exatamente assim, né? Uhum. Com um nível um pouco alto, né? Digamos assim. Mas é o seguinte, quando o aluno faz um ano, 50 questões, e ele tem que continuar fazendo exercício, ele tem que atacar aquela matéria que ele foi fraco, entendeu? Tem que atacar aquela matéria que ele foi fraco e manter as outras, para no ano seguinte ele conseguir um melhor número de questões, né? Agora, quanto ao curso, eu sou do seguinte pensamento, ó. Você tem que fazer o curso que você ama, independentemente do dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. Se você escolher o curso que te faz feliz e que te faz bem, pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Você tem que ser bom naquilo que você faz. Por exemplo, quando eu fiz o vestibular, eu tinha condições de ter passado em engenharias, civil, mecânica, mas eu quis matemática, porque é a matéria que eu amo. Eu quis matemática, né? E no início você falou que eu fui da Caixa, fui da Caixa, né? E conquistado da Caixa. Mas eu me sinto bem numa sala de aula. São 42 anos, felizes. Quando eu estava na Caixa, fabulosa, ótimo, maravilhoso, difícil de entrar, né? Concorrência grande. Mas eu me sinto feliz numa sala de aula, tentando transmitir aquilo que eu aprendi. Então eu digo para o aluno que ele não pode desistir em hipótese nenhuma e que ele escolha o curso que faça feliz a ele e não o que os outros querem que ele faça. Que ele faça. Eu tenho que fazer isso porque eu vou entrar, Não. Mesmo que você escolha um curso e custe a entrar, nunca desista. Nunca desista. Tá? Independentemente das pessoas que estão... Eu sei que dentro de casa criticam, parentes, amigos criticam. Não esteja aí para ninguém. Foque em o que você quer e ponto final. Exato. Eu acho, eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer agora, o nosso país ele está tendendo nos próximos anos, nos próximos 10 anos, sei lá, ter um apagão de professores. Porque são poucos os alunos. Eu não sei se você já teve a curiosidade de perguntar, né, nas salas. Quem aqui quer ser professor? Poucos alunos levantam o braço. É assim, uma coisa de talvez menos de 5%. E daqueles que levantam o braço, entram na faculdade, ainda tem aquele lance do abandono, né, Antônio José? Exato. Às vezes abandona, às vezes transfere de curso. Já não... Exato. Aí volta o que eu falei, né? Vou fazer esse curso para entrar. Entrou, aí não gostou, passa para outro curso. Não gostou, já passa para outro curso. Aí para naquele curso que realmente faz bem a ele, não é verdade? Então, esse apagão, eu acho que nas esferas todas, né? Seja federal, estadual ou municipal, o Ministério e as secretarias de educação têm que estar atentos a isso, né? Exatamente. Até a própria universidade, né? De dar uma
digamos assim, uma melhor situação para o professor. Até o Ministério da Educação andou fazendo aí algumas mudanças, algumas bolsas, né? Para o professor receber, né? E antigamente, muita gente queria ser professor, né? Era fabuloso. Hoje está muito mais difícil, né? Principalmente porque muita gente vê um salário baixo de professores em alguns cantos aí, né? Vê alunos agredirem os professores. Não tem mais aquilo. Antigamente o professor falava, ele era o rei na sala, né? Hoje não, né? Hoje é voltado mais para o aluno. Se o aluno fizer alguma coisa errada, a culpa é do professor. A culpa é do professor. Entendeu? Naquela época não, né? Os próprios pais apoiavam o professor. Era como se fosse eles dentro da sala de aula. Era o segundo pai dentro da sala de aula, né? Hoje está muito mais difícil. Aí muita gente não quer ser pela violência, né? Pelo salário, vários fatores. E outras demandas que surgiram, a própria situação de alunos neurodivergentes, que a gente tem que ter um cuidado especial, um carinho especial, não é isso? Rapaz, olha, isso aí é complicado, viu? Era para ter em todas as escolas um especialista para cuidar, né? Para estar ali ao lado das pessoas, dos alunos que têm essa especialidade, né? Essas neurodivergências. Era para ter uma pessoa ao lado deles. O problema é que acho que muitos colégios não têm, né? E aí é que está o grande problema, né? Porque o aluno vai sentir rejeitado, afastado dos outros. Os outros vão criar problemas. É uma coisa assim, é muito complicado, sabe? Eu sei que é difícil, mas era para colocar em cada sala um auxiliar para esses alunos. Exatamente. Meu amigo, quais outros conselhos você daria para os estudantes nesse momento de preparação intensiva, né? Estamos bem próximos dessa segunda fase e, assim, quais outros conselhos você daria para ele? Porque o aluno, às vezes, primeiro que o resultado ainda não saiu. O resultado só vai sair dia 14, se não me engano. E fica aquela ansiedade. E ele pensa assim, será que eu estudo? Será que eu não estudo? Se eu estudar e não for para a segunda fase, enfim, né? Mas, enfim, o estudo nunca é desperdício. Exatamente. E qual conselho você daria para esse momento intensivo? Falta pouco tempo para essa segunda fase e nessas específicas da UES, o que é que você diria para ele? Olha, mesmo que não tenha saído ainda o resultado, você tem que continuar estudando. Porque não vai servir, eu não passei. Tudo bem, mas vai servir para outra coisa. Vai servir para outro vestibular que você queira fazer, né? Então não pode parar de estudar, tá certo? É isso que eu dou, o conselho que eu dou é que você, primeiro tem que ter calma, tem que ter muita paciência, tranquilidade. E eu gosto assim, quando você está próximo da prova, 1 ou 2 dias, eu prefiro que descanse. Descanse a mente, descanse o corpo, vá correr, vá assistir um filme, vá sair com a namorada, vai sair com o namorado, faça qualquer coisa. Menos ficar olhando para livro um dia antes da prova. Eu não concordo com isso. Mesmo porque eu nunca fiz isso, né? Graças a Deus. Então é isso que eu digo para eles. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, tem que ter confiança, não parar de estudar. É isso. O aluno, quando está fazendo as questões, Antônio José, eu vejo muito isso, que eu vou te dizer agora. E eu sempre aconselho a eles a mudar um pouco essa forma de ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem lá um capítulo, certo? Vamos supor, matriz e determinantes. Certo. Aí tem lá, suponhamos, 20 questões entre sala, propostos e Enem, né? Dessas 20 questões, o aluno fez 18. Escute bem, ele fez 18. Aí faltam 2 questões para ele fazer. Certo. Ele tentou, mas não conseguiu, né? E ele perdeu
digamos assim, não é perder tempo. Ele tentou algumas vezes, né? Certo. Mas não conseguiu. E muitas vezes ele fica empacado naquela questão e ele não tem a humildade, por exemplo, de chegar para um colega que sabe um pouquinho mais da matemática. Exato. Ou até mesmo separar aquela questão e quando tiver aula do professor, pedir o professor para resolver. Então, o aluno fica triste porque não fez duas questões. Exato. Mas fez 18. Fez 18, você fez 18. Né? O que é que tu acha sobre isso? Nos cadernos tem exercícios fundamentais, fixando, né? Propostos e Enem. Quando eu dou a teoria, eu termino a teoria, aí eu vou para os fixando, para os fundamentais, resolvo todos. O que é que eu estou fazendo agora? Os propostos, eu faço 1 ou 2 questões e digo, olha, vocês vão tentar essas outras questões aqui sozinhos em casa. Se não conseguir, não esqueçam de me perguntarem e a gente resolver na sala de aula. Aí eu parto para as do Enem também. As do Enem eu procuro fazer todas também, né? Então, eu deixo mais os propostos para eles, né? E outra coisa, eu ajudo demais os alunos assim. Quando ele fez... São 20 questões, ele fez 18, se está em dúvida, eu sempre digo assim, ó, tá aqui meu zap, mande para mim, que quando eu tiver tempo eu mando a solução para vocês. E eu faço isso, graças a Deus, eu sei que é pouco tempo, mas eu procuro ajudar de qualquer maneira, né? De qualquer forma eles. E às vezes aquela questão que você está tirando a dúvida ali vai logo em seguida aparecer em algum momento. Exatamente. Né? Por isso que é bom resolver muitas questões, porque na hora que aparece numa prova aqui, você, opa, eu já fiz, o seu cérebro já dá o comando, olha, tu fez essa questão aí, ó. Então pode mandar brasa. Aí pronto, aí o cara vai lá, desenvolve, show. Comparando a UES com os vestibulares locais, UVA, URCA, particulares, né? Medicina, das particulares. Você acha que a UES é a mais difícil em termos de segunda fase? Ou tem algum vestibular em especial que também... Tu me acredita que tem um vestibular desse aí que você falou, que é igual ou pior do que a UES. Qual é? A URCA. A URCA, né? É tanto que eu vejo poucas soluções das questões da URCA. Ela chega a cobrar mais do que a UES um pouquinho. É mesmo. Explora mais. Explora mais. A Unifor, ela antigamente era muito mais fácil, né? Hoje ela melhorou muito porque ela contextualizou, ela deixou do nível do Enem, ficou muito bonita a prova da Unifor. Achei bonita. A UVA é, digamos, um pouco menor do que o da UES, né? E o Enem são 45 questões cansativas, mas que se você souber interpretar, você deslancha as questões mais fácil. Eu digo sempre assim, é melhor uma prova de 45 questões do Enem do que 10 da UES. Pode ter certeza. Porque aqui você pode tentar sair por uma regra de 3, uma porcentagem, uma análise de gráficos, mas a UES não. Tem que ter conhecimento para poder sair da questão. Muito algebrismo na UES. É aquele que ela gosta mais, é geometria e álgebra, né? Ok. Então quer dizer que o vestibular da URCA, ele é pesado também. Tem umas questões bonitas, ó. Então os colegas de... As questões difíceis eu chamo questões lindas, bonitas. Os colegas da matemática lá do Cariri... Tem que ralar, né? Tem que ralar, viu? Muito bom, muito bom. Meu amigo, estamos nos aproximando da fase final do nosso podcast e eu vejo que alguns cursos, né, lá da UES, realmente são cursos de ponta, né? Sim. A exemplo, a ciência da computação. Inclusive, o meu cunhado, Bonfim Júnior, é professor lá da computação da UES, um abraço a ele. E hoje a tecnologia é o que nos move, né? Sim. Seja através da inteligência artificial, a própria evolução dos cursos universitários, enfim. Então, a base de tudo é a matemática. Com certeza. A matemática abre caminhos, caminho, né, para as outras matérias.
Se você sabe matemática, você consegue a física, a química e as outras, pode ter certeza. Sabendo matemática, você vai, como digo, pau a pau na concorrência com as outras matérias, com os outros candidatos. Pode ter certeza disso. Pois é, e chega à nossa cidade uma sede do ITA, né? Privilegiando digamos assim, ao estudante cearense. Com certeza. Que sempre se destacou, né? Que sempre se destacou. Sempre se destacou. Então, assim, você acha que ela já era estrela, a matemática, no sentido de, nos cursos e escolas aqui de Fortaleza, tem que saber matemática para uma série de coisas. É ITA, é IME, são as escolas militares. Que, aliás, eu acho muito bonito as provas da área militar. São interessantes demais, são ótimas. Dessas militares, inclusive, qual é que você acha que é mais interessante, assim, mais bem feita? A ESA subiu muito nível. Antigamente era um pouco mais tranquila a prova da ESA, na Escola de Sargento das Armas, né? Hoje o nível está muito mais interessante. Ela está equiparando com a SpaceX, que tem um pouco mais de assunto, é claro. Com a AMAN, né? Com a AFA, Academia da Força Aérea, e com as outras áreas militares. É claro que ninguém pode comparar essas provas com o ITA e nem com o IME, né? Que aí o nível, o buraco é mais embaixo, como disse o outro. Das duas, qual é a mais difícil, na tua opinião, ITA ou IME? Olha, eu acho o IME. O IME é mais Instituto difícil. Militar de Engenharia. A prova de matemática é um pouco mais difícil. Apesar de o ITA ser mais afamado, né? Afamado, exatamente. Mas o IME eu considero um pouco mais difícil do que o ITA. Pois é, então eu estava vendo que voltando lá para o lance da tecnologia, né? Que nós deveríamos, Antônio José, sejam através de políticas públicas ou até mesmo na questão da escola, privilegiar mais essas disciplinas que estão envolvidas, que são afins com a tecnologia. Porque é uma coisa sem volta, né? Exato. Hoje você entra no inteligência artificial, você acelera muito mais o processo e, de fato, melhora muito a produtividade. Pro bem, né? Pro bem. Quando a inteligência artificial é desenvolvida, é usada para o bem, ela é fantástica. Exato. Então, eu vejo assim que o lance da produtividade, né? Hoje, se você colocar numa inteligência artificial alguns assuntos, rapidamente você tem um esboço daquele assunto, né? Eu não sei se é bom ou é ruim, né? Porque, por exemplo, quando o aluno está fazendo uma prova, se ele conseguir ficar perto do celular, ele baixa e digitar e descobre a resposta, né? Por isso que tem que colocar o celular nas provas, o celular bem longe dos alunos, viu? Eu tive um professor na veterinária que ele fazia o seguinte, ele fazia uma prova bem difícil e ele dizia assim, gente, pode relaxar. Inclusive, vocês poderão fazer a prova em dupla. E podem pesquisar. Que é muito difícil mesmo. Pense, é mesmo. Eu tive um professor na faculdade que, ele, no primeiro dia de aula, ele disse assim, pessoal, tem quantos aí de vocês? 30, parabéns. Vamos ver qual dos 3... quais serão os 3 finalistas da minha cadeira. Ó, menino... Que passaram direto. Os outros ficavam tristes. Eu também acho interessante esse fato, apesar de ficar triste. Normalmente, os cursos na área da tecnologia começam com a turma cheia e, com o passar do tempo, vai diminuindo, né? Na física, eu acho que é pior do que na matemática. São os cursos que começam... É tanto que na hora da formatura, né? Você chega ali na concha acústica da UFC, aí vamos chamar os formandos de medicina, aí vê muita gente. Os formandos de psicologia, aí muita gente. Aí vai diminuindo, né? Vamos chamar os formandos de matemática. Aí, cadê um? Tá ali um, tá aqui o outro. Opa, vamos chamar os formandos de estatística. Tem um aqui, vem pra cá. De química, de física. É tudo desse tipo aí, né? Entram X... E no final tem X menos N. Massa.
Pois é, alguns alunos realmente abandonam, porque os cursos de fato são bem difíceis, né? São os problemas da vida também, né, da pessoa. A pessoa precisa trabalhar para se manter. Às vezes não tem ajuda dos pais, então tem que se virar. Aí automaticamente tranca a faculdade, aí para voltar é muito difícil, né? Série de fatores que atrapalham a volta. É triste, fica. É triste. Das disciplinas da faculdade, qual foi a que você achou assim bem difícil? Álgebra linear. Pesado. Pesado. Acho que foi álgebra mesmo. Cálculo 1, 2, 3, 4. Você sabendo funções, né? Você começa a aprender limites, derivadas, integrais. Veja que a função, as que você vê no ensino médio, função de primeiro grau, função de segundo grau, produtos notáveis, ajuda demais também para limites, entendeu? Então, as matérias básicas ajudam as de cálculo. Mas eu acho que a álgebra linear foi uma das piores. Foi difícil. Beleza, meu amigo. Estamos aqui no final do nosso podcast e eu te perguntaria o conselho final que você daria para o nosso aluno que está nessa preparação, que está aí ansioso pelo resultado do dia 14 e que vai fazer uma prova de matemática com 20 questões, que, como você falou, são questões trabalhosas, mas que se o aluno desenrolar, vai dar certo. Diga lá a sua mensagem final ao nosso querido aluno. Bom, primeiro eu quero desejar a todos vocês que Deus ilumine vocês na hora da prova, dando tranquilidade e sabedoria. Isso aí é fundamental para uma prova, né? Mas que vocês nunca desistam daquilo que vocês querem. Nunca. E escolham o curso que te faça feliz. E que durante os anos da tua vida vão te ajudar financeiramente, mas primeiro que te faça feliz, tá certo? E muita tranquilidade na hora da prova, confie em vocês, confie nos professores que estão ali lutando dia a dia para tentar transmitir toda a matéria para vocês. E mesmo não tendo aprovação, nunca desistam do que vocês querem, tá certo? Muito bom, muito bom. Esse foi nosso amigo Antônio José, professor de matemática há 42 anos no magistério. Meu amigo, foi um prazer enorme a sua presença aqui. Foi meu, agradeço muito o convite, viu? Pronto. E o que eu tenho a dizer é que a matemática é linda. Foi um prazer enorme e gostaria de dizer aos nossos queridos alunos que curtam, compartilhem esse episódio. Na próxima semana, ali na semana do dia 11 até o dia 15, mais ou menos, a gente vai colocar o episódio lá no YouTube, né? No Tópicos do Vestibular. E logo em seguida a gente já vai fazendo os cortes para você ter acesso aos melhores momentos desse episódio. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!